Eu ainda lembro do cheiro daquele dia. Cheiro de café velho, esquentando no fogão da sogra, misturado com o bafo de cigarro do cunhado mais velho e com aquele odor de roupa passada a ferro que a dona Iraci sempre tinha, como se ela vivesse engomada até na dor. Era um cheiro de casa arrumada para receber gente importante, e eu não era gente importante. Eu era o problema que o filho tinha deixado para trás quando morreu. Zé Raimundo tinha ido há 43 dias. 43 dias, e eu ainda acordava no meio da noite, estendendo a mão para o lado dele da cama, tocando o lençol frio e lembrando de novo, como se o corpo não quisesse acreditar no que a cabeça já sabia. Ele tinha morrido de repente. O coração, disseram. 38 anos, um homem que parecia sólido como pau d'arco, e o coração simplesmente parou numa manhã de terça-feira enquanto ele tomava banho. Eu ouvi o baque. Esse som eu vou carregar para a sepultura. O Marquinhos tinha 8 meses. 8 meses e um cheiro de leite e talco que me mantinha de pé quando eu não tinha mais razão nenhuma para ficar. A reunião foi na sala da dona Iraci. Mesa de madeira escura, aquelas cadeiras com assento de palha que rangem quando você mexe. Tinha o Valdecir, irmão mais velho, com a esposa ao lado, os dois sentados como se fossem donos de cartório. Tinha a Rosângela, cunhada, que nunca me engoliu desde o dia do casamento e que naquele dia mal me olhava. Tinha o doutor Aurélio, advogado de Carolina, que eles tinham mandado buscar. Um homem gordo com pasta de couro e óculos de grau. E tinha eu, com o Marquinhos no colo, ainda amamentando, com uma mancha de leite na blusa que eu não tinha percebido quando saí de casa. Ninguém me ofereceu café. O doutor Aurélio abriu a pasta e começou a ler. E enquanto ele lia, eu fui entendendo. O sítio principal, com a casa de alvenaria e o açude, ficava para o Valdecir. A terra do capim braquiária, boa para gado, ficava para Rosângela e o marido. A caminhonete, as ferramentas, o estoque de ração, tudo dividido entre os filhos legítimos, como eles se chamavam entre si, como se eu tivesse ouvido errado, e o Marquinhos, filho de sangue do Zé Raimundo, não fosse legítimo de nada. Para mim e para o meu filho, o lote do fundo. Qual lote do fundo? Eu perguntei, e minha voz saiu mais fina do que eu queria. Foi o Valdecir quem respondeu, sem nem se dar ao trabalho de me olhar direito. Aquele pedaço lá nos fundos do Brejão, perto da vereda do Buriti. Eu conhecia aquele lugar. Tinha ido uma vez com o Zé Raimundo, anos atrás, quando ele ainda tentava fazer alguma coisa com aquela terra. Uns 15 alqueires de chão rachado, vermelho, com uma casa de taipa que estava caindo aos pedaços, sem energia elétrica, sem cerca decente, sem nada. Uma terra que nem gavião pousava, terra de abandono. Isso aqui não está certo, eu disse. A dona Iraci me olhou pela primeira vez naquela tarde. Ela tinha os olhos cinzentos do filho, e isso me machucou mais do que qualquer palavra. Tá certo sim, Teresa. Meu filho não deixou testamento formal. O que tem é o que tem. E a família decidiu assim. Marquinhos é filho do Zé Raimundo. Eu disse e senti o nó na garganta crescer. Ele tem direito. Ele tem o lote do Brejão. A voz dela era fria como ferro de madrugada. Já é mais do que muita gente começa. A Rosângela deu um meio sorriso, disfarçado, mas eu vi. E foi esse sorriso que me impediu de chorar. Alguma coisa em mim endureceu naquele segundo. Não de raiva, não de ódio, mas de uma resolução que eu não sabia que tinha. Como uma pedra que vira pedra de vez. Peguei o Marquinhos mais firme no colo. Então tá. Fechei minha bolsa de palha. Se é o que tem, eu pego o que é meu. O doutor Aurélio me olhou por cima dos óculos, como se eu fosse dizer alguma coisa a mais, mas eu não disse. Me levantei, passei pela mesa sem olhar para ninguém e saí por aquela porta com o bebê no peito e o sol da tarde me batendo na cara como uma bofetada quente. Não olhei para trás, mas ouvi a voz do Valdecir lá de dentro, já rindo de alguma coisa. E ouvi a dona Iraci dizer, baixinho, achando que eu não ia escutar: ela não dura nem 2 meses naquele lugar. Fui para lá na semana seguinte. Não tinha para onde ir.
A casa que eu dividia com o Zé Raimundo era alugada e o contrato estava no nome dele. A minha família era de Grajaú, a 300 quilômetros, e minha mãe vivia num quarto na casa da minha irmã. Não tinha espaço, não tinha jeito, e eu não ia dar o gosto de aparecer derrotada na porta de ninguém. Então peguei as minhas coisas, o que cabia num saco de lona e numa caixa de papelão. Roupa, as fraldas do Marquinhos, uma panela, uma foto do Zé Raimundo, o meu terço, a Bíblia da minha avó. Pedi carona com o seu Valdomiro, que tinha uma caminhonete velha e era o único que me olhava com respeito naquele arraial. E fui pro Brejão. A estrada era de chão batido, vermelho como sangue seco. Tinha trecho que a caminhonete afundava na poeira e subia uma nuvem que engolia tudo. O capim, o cerrado, o horizonte. O Marquinhos dormia no meu colo balançando com os solavancos e eu olhava pela janela tentando não pensar em nada que me fizesse enfraquecer. Quando o seu Valdomiro parou e disse, "É aqui", eu olhei pela janela e fiquei quieta um segundo. Era pior do que eu lembrava. A casa de taipa estava com a parede do lado esquerdo rachada do teto ao chão. O telhado de barro tinha cedido num canto e dava para ver o céu lá dentro. A cerca era um enfileirado de mourões tortos, com arame que não sustentava nada. O capim alto tinha tomado o terreiro e no meio do capim havia uma goiabeira velha, retorcida, que de algum modo ainda tinha folha. O cheiro era de terra quente e mato pisado e alguma coisa úmida que eu não conseguia identificar ainda. "A senhora tem certeza, dona Teresa?" O seu Valdomiro perguntou com a voz de quem já sabe a resposta, mas precisa perguntar assim mesmo. "Tenho", eu disse. Desci com o Marquinhos, peguei minha caixa e meu saco. A caminhonete foi embora levantando poeira, e eu fiquei parada no meio do terreiro, olhando para aquela casa, como quem olha para um inimigo que precisa virar aliado. O vento passou quente e sacudiu o capim. E eu senti alguma coisa estranha, não sei como explicar. Uma sensação que não era medo nem esperança, era mais parecida com um reconhecimento, como se aquela terra tivesse esperando alguém que não tinha medo de ficar. "Boa tarde", eu disse em voz alta para ninguém. Só o vento respondeu, mas foi o suficiente. Os primeiros dias foram uma guerra contra o desânimo. Limpei o que podia da casa com uma vassoura de palha que achei encostada num canto, coberta de teia de aranha e poeira de anos. Fechei o buraco do telhado com uma lona plástica que o seu Valdomiro tinha deixado junto com um saco de feijão, 1 litro de azeite e um pacote de farinha. Bondade de homem que não faz alarde, que deixa e vai embora sem esperar obrigada. Dormi no chão a primeira noite, com o Marquinhos deitado no meu peito, ouvindo o sapo piar lá fora e o vento batendo na lona como mão impaciente. Não dormi quase nada. Fiquei olhando para o teto consertado às pressas e pensando no Zé Raimundo, pensando no jeito que ele sorria de lado quando estava constrangido, pensando nas mãos dele, grandes e calejadas, que seguravam tudo com tanta força e ao mesmo tempo podiam ser tão gentis. Pensando no que ele teria feito naquele momento e sabendo no fundo que ele teria feito exatamente o que eu estava fazendo. Ficado, trabalhado, não desistido. Eu não chorei aquela noite. Já não tinha mais lágrimas fáceis. As que tinha, guardava para o Marquinhos, quando ele chorava de madrugada e eu precisava cantar para ele sem que minha voz quebrasse. Cantar para ele era o único momento em que eu conseguia ser fraca e forte ao mesmo tempo. No segundo dia de manhã, enquanto tentava entender o tamanho do que tinha, saí para caminhar pelo lote. E foi então que encontrei a primeira coisa. Atrás da casa, coberto pelo capim alto e pelas raízes de uma figueira velha, havia um poço. Não era qualquer poço. Era de pedra lavrada, construído à mão, com aquele capricho de gente antiga que sabia que o trabalho precisa durar. Tinha uma boca larga, coberta por uma tampa de madeira pesada, escura de tempo. O Zé Raimundo nunca tinha me falado de poço nenhum,
Nem o advogado, nem o Valdecir, ninguém. Empurrei a tampa com as duas mãos. O cheiro que subiu era de água limpa, de pedra molhada, de profundidade. Joguei um graveto lá dentro e ouvi o respingo, rápido, claro, próximo. Água viva, no meio do verão seco do Maranhão, água que não tinha secado. Fiquei ali de joelhos na beira do poço por um longo tempo, com as mãos apoiadas na pedra fria, sentindo aquele cheiro subir como uma promessa. E foi a primeira vez, desde que o Zé Raimundo tinha morrido, que eu senti que talvez, houvesse alguma lógica nisso tudo. Aquela terra que ninguém queria tinha água. E água, no sertão, é tudo. No fim daquela tarde, enquanto amamentava o Marquinhos, sentada na soleira da porta, vi uma nuvem de poeira lá longe, na estrada de chão. Uma caminhonete branca. Veio devagar, como quem conhece o caminho. Parou na frente do terreiro. Desceu um homem que eu não conhecia, 50 e poucos anos, chapéu de couro, cinto largo, aquele jeito de andar de quem está acostumado a ser obedecido. Veio chegando no meu terreiro sem pedir licença, olhando para o lado e para o outro como quem está fazendo avaliação de compra. A senhora é a viúva do Zé Raimundo? Ele perguntou, sem se apresentar. Sou, eu disse, sem levantar. E a senhora está falando com quem? Ele sorriu. Não era sorriso de gentileza. Meu nome é Euclides Fonseca. Sou fazendeiro aqui da região. Fico do outro lado do riacho. Ele apontou para o leste com o queixo. Vim fazer uma visita de cortesia. Que cortesia? Ele olhou para o telhado remendado, para a cerca torta, para o capim alto. Essa terra não está em condições de produzir nada, senhora. Vou ser direto. Eu tenho interesse em comprar esse lote. Faço uma proposta justa. A senhora e o menino saem daqui com dinheiro no bolso para recomeçar em algum lugar mais adequado. Eu olhei para ele por um segundo. Depois olhei para o Marquinhos, que tinha parado de mamar e estava me olhando com aqueles olhos grandes e escuros que eram iguais aos do pai. Não estou vendendo. O sorriso dele desapareceu. A senhora não entendeu, talvez. Essa terra isolada não é lugar para criar filhos sozinha. Aqui não tem estrada boa, não tem luz, não tem vizinho. Sozinha, num lugar desse, uma mulher não consegue se manter. O senhor veio me ameaçar ou fazer proposta? Ele me olhou de um jeito que me disse tudo o que precisava saber sobre ele. Vim fazer proposta, por enquanto. Se virou e foi embora na caminhonete branca, levantando poeira vermelha que demorou a baixar. Eu fiquei olhando aquela nuvem se dissolver, com o Marquinhos no colo e o coração batendo forte, firme, como bomba d'água velha que teima em funcionar. Por enquanto, eu repeti, para mim mesma. E olhei para trás, na direção do poço escondido atrás da figueira. A terra que ninguém queria tinha água, e eu tinha ficado. Isso, por agora, era suficiente. Eu não sou mulher de sonho. Nunca fui. Minha mãe dizia que eu dormia pesado desde criança, que caía no sono como pedra no poço e acordava seca, sem visagem, sem recado de outro mundo. Enquanto minhas primas acordavam contando que tinham sonhado com defunto ou com água correndo, eu acordava só com o gosto do sono na boca e a claridade do dia batendo na janela. Por isso estranhei tanto o que aconteceu na terceira noite no Brejão. Acordei no meio da madrugada sem saber porquê. Não foi o Marquinhos. Ele dormia do meu lado, enrolado no lençol fino, respirando aquele respirinho de bebê que parece o barulho mais seguro do mundo. Não foi barulho de animal, não foi vento, foi um silêncio diferente. Um silêncio que tinha peso, que tinha direção, como se o ar da madrugada estivesse me empurrando suavemente para algum lugar. Fiquei quieta, escutando. Lá fora, o sapo tinha parado de cantar. Quem vive no campo sabe o que significa quando o sapo cala. É sinal de que algo se mexeu perto. Animal grande, às vezes, ou chuva chegando, ou alguma coisa que a gente não sabe nomear, mas que a terra reconhece antes da gente. Me levantei devagar, sem fazer barulho. Fui até a janela.
um vão sem vidro, só com uma veneziana de madeira que eu tinha encostado sem trancar, e abri uma fresta. A noite estava clara de lua cheia. O cerrado lá fora brilhava com aquela luz prateada que transforma tudo em outra coisa, que faz o capim parecer água parada e as árvores parecerem gente parada. E no meio daquela claridade, eu vi. A figueira velha, atrás da casa, estava parada, sem vento, mas uma das galhas balançava, só uma. As outras, quietas. Fiquei olhando por um tempo que não sei medir. Pode ter sido 1 minuto, pode ter sido 10. O galho foi parando devagar, devagar, como se alguém tivesse soltado e recuado para o mato. E o sapo voltou a cantar. Voltei para a cama. Não dormi mais. Fiquei de olho aberto esperando o dia clarear, com a mão pousada no peito do Marquinhos, sentindo a respiração dele subir e descer, aquele ritmo que é o metrônomo da minha vida desde que ele nasceu. De manhã não falei com ninguém sobre o galho. Não tinha com quem falar, mas fui ao poço mais cedo do que era meu costume. Tinha começado a ir ao poço todo dia logo depois que o achei. Era ritual. Empurrava a tampa de madeira, me debruçava na beira e ficava um momento só sentindo o cheiro subir. Aquele frescor de pedra úmida e água escura, tão diferente do calor seco que começava cedo naquele mês de agosto. Depois baixava o balde que tinha improvisado com uma lata grande amarrada num pedaço de corda que achei no galpão. Subia a água, limpinha, fria como noite de junho. Beber aquela água era o primeiro prazer do dia. Mas naquela manhã, quando joguei o balde lá dentro e fui puxando, senti um peso diferente, mais pesado que água, mais leve que pedra. Puxei devagar com os 2 braços e quando o balde apareceu na boca do poço, eu vi que havia alguma coisa junto com ele. Uma lata, redonda de uns 20 centímetros de diâmetro, daquelas latas antigas de banha de porco que minha avó usava para guardar mantimento. Tampada com cera derretida, escurecida, que vedava a boca com cuidado de quem não queria que nada entrasse nem saísse. Estava pendurada por um arame fino na parede interna do poço, bem perto da superfície da água, onde o frescor conservava tudo. Peguei a lata com as 2 mãos. Estava fria. Pesava pouco. Fui até a soleira da casa. Sentei no chão com o Marquinhos do meu lado, numa rede improvisada entre 2 pregos, e fiquei olhando para a lata por um momento. Tinha alguma coisa escrita na tampa, gravada com ponta de faca, em letras miúdas e irregulares, como quem aprendeu a escrever sozinho. Para quem ficar. Levo esse momento comigo até hoje. Aquelas 3 palavras me atravessaram de um jeito que eu não sei explicar direito. Não era ameaça, não era mistério de cinema, era convite. Era como se alguém que nunca me conheceu tivesse sabido de alguma forma que eu ia aparecer, que alguém ia aparecer que não fosse embora. Afastei a cera com a faca. Abri a tampa. Dentro havia sementes. Muitas sementes de tipos diferentes, cada uma separada num saquinho de pano grosso amarrado com linha de costura. Os saquinhos tinham etiquetas escritas a lápis, com aquela mesma letra miúda e caprichada. Milho catete roxo. Feijão carioquinha da mata. Abóbora menina, quiabo comprido, maxixe do brejo, arroz vermelho do Maranhão. Abri um dos saquinhos com cuidado, derramei algumas sementes na palma da mão. Eram firmes, secas, com aquela cor viva que semente boa tem. O milho roxo escuro quase preto, o feijão pintado de castanho e branco, a abóbora amarela palha. Sementes guardadas com ciência, conservadas na beira da água fria, para não perderem a vida. Alguém tinha deixado isso ali, sabendo que a terra tinha futuro. Fechei a mão devagar sobre as sementes. Senti o peso delas, pequeno e enorme ao mesmo tempo. Sementes são assim. Cabem no bolso, mas carregam dentro de si o tamanho de uma roça inteira, o trabalho de uma estação, a comida de uma família, a continuidade de uma história. De quem será isso, meu filho?
Perguntei para o Marquinhos, que me olhou com aqueles olhos que ainda não sabem nada e já sabem tudo. Ele abriu a boca num sorriso banguelo. E eu chorei. Chorei pela primeira vez desde que o Zé Raimundo morreu. Não aquele choro de dor aguda que corta. Esse eu tinha engolido nos primeiros dias, porque não podia parar, porque o bebê precisava de mim inteira. Era um choro diferente, mais largo, mais fundo. O choro de quem encontra alguma coisa quando estava convicto de que havia perdido tudo. Chorei com as sementes na mão e o filho me olhando, e o sol de agosto batendo no terreiro e aquecendo a poeira vermelha até ela ter cheiro de terra quente e promessa. Comecei a perguntar sobre a terra. Não era fácil. O arraial mais próximo, a Vila do Brejinho, ficava a 7 quilômetros de estrada de chão. Ia a pé quando podia, com o Marquinhos amarrado nas costas num pano de carregar que eu tinha costurado às pressas. 7 quilômetros de poeira e sol, com parada na sombra da gameleira que ficava na curva do riacho, onde havia sempre uma brisa que parecia misericórdia de Deus. Na vila tinha uma venda, um barracão que fazia às vezes de igrejinha nos domingos, e umas 12 casas espalhadas. A dona da venda era a Benedita, 60 e tantos anos, cabelo branco preso num coque, olho esperto de gente que já viu muita coisa e não se surpreende com quase nada. Foi ela quem me contou. Aquele lote do Brejão foi do velho Tertuliano, ela disse, enquanto pesava farinha na balança antiga de ferro. Tertuliano Ramos. Morreu faz uns 20 e tantos anos. Não tinha herdeiro nenhum. Foi passando de mão em mão até acabar com a família do seu Zé Raimundo. E esse Tertuliano, eu disse, era plantador? A Benedita parou de mexer na farinha e me olhou. Era o melhor plantador dessa região. Ela falou devagar, com o respeito que se usa para falar de gente que merece. Sabia de semente que mais ninguém sabia. Dizia que a terra do Brejão era especial por causa da vereda, que o lençol d'água passava por baixo e mantinha o solo com uma umidade que não aparecia na superfície. Mas ninguém acreditava muito nele. Achavam que era mania de velho. E tinha água mesmo, eu disse. Tem um poço. Ela não se surpreendeu. Nabe, sei do poço. O Tertuliano cavou com as próprias mãos, ele e mais 2 filhos que teve, e que morreram antes dele. Ela suspirou. Quando ele morreu, a terra ficou abandonada. Todo mundo achava que era terra seca, perdida. Ninguém foi lá ver direito. Paguei minha farinha, mas antes de sair me virei. A senhora sabe de algum papel, algum documento que o Tertuliano tivesse deixado? Sobre a terra, sobre a água. A Benedita me olhou por um tempo que era mais comprido que a pergunta merecia. Não sei de papel nenhum, ela disse por fim, mas sei que o Tertuliano dizia uma coisa até o fim da vida. Ela abaixou a voz, como se estivesse contando segredo, embora não houvesse mais ninguém ali. Dizia que aquela terra não era para ser vendida. Dizia que era para quem ficasse e trabalhasse, que a terra reconhece quem respeita ela. Saí da venda com a farinha debaixo do braço e aquelas palavras pesando mais que qualquer saco. Para quem ficar. As mesmas palavras da lata. Voltei para casa pensando no Euclides Fonseca. Ele tinha voltado uma segunda vez, 5 dias depois da primeira visita. Dessa vez, não desceu da caminhonete. Ficou só na janela aberta, com o cotovelo para fora, me olhando trabalhar no terreiro com aquele olhar de fazendeiro acostumado a avaliar o que não é dele ainda. Pensou na proposta? Ele gritou da caminhonete. Pensei, eu disse, sem parar de varrer. Continua não. Ele ficou parado um instante. A senhora está fazendo escolha errada, dona Teresa. Pode ser. Ele foi embora devagar, sem pressa, do jeito que vai embora quem tem certeza de que vai voltar. Eu sabia que ele ia voltar, mas sabia também agora de uma coisa que ele não sabia. Aquela terra tinha água, tinha sementes, tinha história,
Tinha um homem que tinha cavado poço com as próprias mãos e guardado o que tinha de melhor para quem viesse depois dele e tivesse coragem de ficar. E eu tinha ficado. Plantei as primeiras sementes numa tarde de domingo. Tinha preparado o canteiro com as mãos durante 3 dias, revolvendo a terra com um cabo de enxada que achei no galpão, quebrando os torrões duros, misturando com as folhas secas e o esterco que fui juntando. O solo embaixo era diferente do que parecia na superfície, mais escuro, mais úmido, com aquela textura de terra que tem vida dentro. O tertuliano tinha razão. A terra do brejão era especial. Abri os sulcos com o cabo da enxada. Coloquei as sementes uma a uma com aquele cuidado que a gente tem com coisa valiosa, não apertando demais, não soltando com descuido. Cobri com terra, reguei com a água do poço. O Marquinhos estava deitado na sombra da goiabeira, numa manta estendida no chão, me olhando com aquela atenção serena que os bebês têm antes de aprender a se distrair com o mundo. Terminei de plantar quando o sol estava baixo, tingindo o cerrado de laranja e roxo. Fiquei ajoelhada na terra, com as mãos sujas até o pulso, olhando para o canteiro. Não sabia se ia nascer. Semente antiga, terra sem preparo de verdade, mão sem experiência. Podia não nascer nada. Mas tinha que tentar, porque a alternativa era render-me à versão da história que a dona Iraci e o Euclides Fonseca tinham escrito para mim. A viúva que não durou, que foi embora, que precisou de socorro, que comprovou que aquele lugar não prestava e que uma mulher sozinha não era suficiente. Essa versão eu não aceitava. Me levantei, limpei as mãos na calça, peguei o Marquinhos nos braços. Agora a gente espera, meu filho. Ele me tocou o rosto com a mão aberta, aquele gesto de bebê que não tem nome, mas que quer dizer tudo. E eu fiquei ali, parada no terreiro, enquanto o último sol do dia desaparecia atrás do cerrado e as primeiras estrelas abriam no céu do Maranhão como sementes também, espalhadas no escuro, cada uma no seu lugar certo, esperando que alguém as reconhecesse. 3 dias depois, o primeiro broto de milho roxo furou a terra. Eu não disse nada. Só abaixei, coloquei o dedo na terra perto do broto e fiquei sentindo o calor da vida ali. Aquele calor pequeno e impossível de coisa que decidiu existir. No próximo capítulo, Teresa descobre que Euclides Fonseca tem aliados dentro da prefeitura e que há uma disputa por documentos antigos que podem provar a origem da água. A primeira grande ameaça chega de noite, e ela vai precisar tomar a decisão mais corajosa da sua vida. Tem um tipo de medo que não grita, não é aquele susto de cobra no caminho que dá um pulo no coração e passa logo. É um medo que vai chegando devagar, como água subindo em chão plano. Você não percebe de imediato, mas de repente está molhado até o joelho e não sabe bem quando começou. Esse medo instalou em mim numa quarta-feira de setembro, quando fui à vila buscar querosene, e ouvi por acaso 2 palavras que não eram para mim. Estava na venda da Benedita, esperando ela pesar o querosene no fundo do balcão, quando entraram 2 homens que eu não conhecia. Falavam entre si sem me notar, ou fingindo não me notar, que às vezes é a mesma coisa. Um deles disse o nome do Euclides. O outro respondeu alguma coisa sobre regularização e escritura antiga e prefeitura de Carolina. E então o primeiro disse, quase em voz normal, com aquela naturalidade de quem não tem medo de ser ouvido: até o fim do mês está resolvido, ela vai sair de lá por bem ou por mal. Saíram antes que eu pudesse ver o rosto deles direito. A Benedita voltou com o querosene e me olhou. Ela tinha ouvido também. Via nos olhos dela, naquele jeito de não dizer nada que é uma forma de dizer tudo. Me cobrou o querosene sem comentário, mas quando eu estava na porta, ela disse, de costas, fingindo arrumar uma prateleira: Dona Teresa, tem gente que não gosta de perder, e quando não gosta, inventa caminho. Paguei e fui embora.
Nos 7 quilômetros de volta, com o Marquinhos nas costas e a lata de querosene na mão, fui remontando o que sabia. Euclides Fonseca era fazendeiro com dinheiro e com amigo em lugar alto. Isso eu já desconfiava. A terra do Brejão ficava entre a fazenda dele e o riacho, e quem controla a margem do riacho controla a água de irrigação de um lado inteiro da região. Não era sobre a minha casinha de taipa, era sobre a água. Era sempre sobre a água. E ele não sabia, ou achava que não sabia, do poço do Tertuliano. Aquela noite não dormi bem. Deitei com o Marquinhos, apaguei o candeeiro, fiquei no escuro escutando o cerrado. Setembro no Maranhão ainda é seco, o calor da terra sobe mesmo de madrugada e o ar tem aquele cheiro de poeira quente e resina de cerrado que gruda na garganta. Os grilos faziam sua reza constante lá fora e de vez em quando o corujão soltava aquele pio que parece aviso. Devia ser meia-noite quando ouvi o cachorro. Não tinha cachorro no Brejão. O som veio de longe, da direção da estrada. Latido de animal em alerta, não de animal com medo. Curto, repetido, aquele latido seco de quem está marcando presença ou marcando território. Me sentei na cama. Fiquei escutando. O latido parou. Silêncio. Depois um som diferente. Não consegui identificar de imediato. Era um rangido, talvez. Ou um passo em galho seco. Ou o portão da cerca, que eu tinha amarrado com arame, mas que qualquer pessoa podia abrir sem dificuldade. Me levantei descalça. Peguei o candeeiro, mas não acendi. Fui até a janela no escuro, abrindo o caminho de memória. 6 passos até a janela. Desviar da rede do Marquinhos. Parar antes de bater no vão. Olhei pela fresta da veneziana. A lua estava encoberta por nuvem e o terreiro estava mais escuro do que na noite anterior, mas havia luz. Uma luz pequena, amarelada, se movendo devagar entre o capim alto do lado de lá da cerca. Lanterna. Alguém com lanterna, andando devagar, como quem procura alguma coisa, mas não quer ser visto procurando. A luz foi até o fundo do terreiro. Foi até onde estava a figueira, foi até onde estava o poço. Meu coração começou a bater de um jeito que eu sentia na garganta. Apertei a mão no batente da janela até as juntas doer. Pensei em gritar, pensei em acender o candeeiro, pensei em sair e não fiz nada disso, porque o Marquinhos estava dormindo e eu estava sozinha e a pessoa lá fora podia ser uma, podiam ser 3, podiam ter vindo com intenção que eu não queria nem nomear. Fiquei quieta, olhando. A luz ficou parada perto da figueira por um tempo longo. Depois se moveu de volta, devagar, na direção da cerca. Sumiu no capim, sumiu na escuridão. O grilo recomeçou. Só então eu percebi que estava segurando a respiração. Soltei o ar devagar, tremendo um pouco, com aquele frio de adrenalina que fica no corpo depois do perigo passa. Fui até o Marquinhos. Estava dormindo. Coloquei a mão no peito dele. Respirava, calmo, alheio a tudo. Voltei para a janela. Nada mais. Mas não dormi. Fiquei sentada no chão com as costas na parede, de frente para a porta, com a faca de cozinha no colo. Não porque fosse me defender com faca, mas porque ter alguma coisa na mão dava a ilusão de controle que a madrugada tira da gente. Quando o primeiro clarão de aurora entrou pela veneziana, me levantei e fui ao poço. A tampa de madeira estava fora do lugar. Não muito. Só uns centímetros, como se alguém tivesse levantado e baixado de volta às pressas. E no chão de terra perto da figueira havia marcas de pisada. Bota grande, solado de borracha, pelo menos 2 pares diferentes. Tinham procurado alguma coisa. Abaixei e olhei dentro do poço. O balde estava lá. A corda. A água escura e quieta. E na parede interna, onde a lata de sementes tinha estado pendurada. O arame estava lá, mas a lata não. Senti um peso frio no estômago, mas aí lembrei.
Eu tinha tirado a lata do poço dias atrás. Estava guardada dentro de casa, no fundo do baú de madeira que usava como guarda-roupa improvisado embaixo das roupas do Marquinhos. Eu não sabia por que tinha guardado lá, talvez por instinto, talvez porque aquelas sementes eram a coisa mais valiosa que eu tinha e o lugar mais seguro que eu conhecia era perto do meu filho. Quem tinha vindo procurar a lata não tinha encontrado, mas sabia que ela existia. Fui a Carolina na semana seguinte. Não era viagem fácil. Precisei pedir carona com o seu Valdomiro de novo, que estava indo à cidade buscar peça de motor. Eram 40 quilômetros de estrada, sendo metade de chão e metade de asfalto quebrado, com o Marquinhos no colo e a bolsa com os documentos que eu tinha. A certidão do casamento, o papel que o advogado da família tinha me dado referente ao lote, a certidão de nascimento do Marquinhos. Fui ao cartório de registro de imóveis. A moça do balcão era jovem, óculos de armação colorida, aquele ar entediado de quem atende o mesmo tipo de gente o dia inteiro. Pedi para ver o histórico do lote. Número, localização, proprietários anteriores. Ela foi procurar. Demorou. Quando voltou, trouxe uma expressão diferente, menos entediada, mais cautelosa. Esse lote aqui, ela disse, olhando a ficha mais do que me olhando. Tem uma pendência de consulta recente. Alguém esteve aqui há uns 15 dias solicitando informação sobre a cadeia dominial. Quem? Eu perguntei. Não posso informar o nome. Ela baixou a voz. Mas posso dizer que a senhora deveria falar com um advogado sobre isso. Tem uma questão antiga nesse histórico que pode afetar a titularidade. Que questão? Ela me olhou por um segundo, como pesando o quanto podia falar. Runicil, o registro original desse lote tem uma cláusula de inalienabilidade parcial associada a uma fonte hídrica. Foi registrada pelo proprietário original, um tal de Tertuliano Ramos, em 1972. Diz que a fonte e a área de recarga não podem ser separadas do lote nem vendidas separadamente por um período de 50 anos. Ela baixou ainda mais a voz. Esse prazo vence ano que vem. Fiquei olhando para ela, sem conseguir falar por um momento. 50 anos. Tertuliano tinha registrado aquilo em 72, sabendo que não ia viver para ver o prazo acabar, sabendo que a terra ia passar de mão em mão, sabendo que alguém poderoso ia tentar tomar a água, e tinha feito o que podia. Um registro em cartório, uma cláusula em língua jurídica que a maioria das pessoas nunca ia entender. Uma proteção do tamanho que ele podia oferecer. Para quem ficar. O homem tinha protegido a terra para mim. Para alguém que ele nunca conheceu, para quem chegasse e ficasse e trabalhasse. Tinha plantado uma proteção legal do mesmo jeito que tinha guardado as sementes, escondida, paciente, esperando a hora certa de brotar. Saí do cartório com o papel do histórico na bolsa e o Marquinhos adormecido no colo, e parei na calçada com o sol de setembro me batendo na cabeça. E precisei me encostar na parede por um momento, porque as pernas tinham ficado fracas. Não de medo, de gratidão. Aquela gratidão que não sabe para quem se dirigir, que transborda sem endereço certo, que acaba indo para o céu porque é o único lugar grande o suficiente para receber. Obrigada, seu Tertuliano. Eu disse em voz baixa, ali na calçada de Carolina, com gente passando e me olhando de lado. Não me importei. O segundo momento de terror veio 15 dias depois. Eu estava no roçado quando ouvi a caminhonete. Mas dessa vez não parou no terreiro. Passou reto, foi até o fundo da estrada, sumiu. Achei estranho, mas continuei trabalhando. Foi à tarde, quando fui buscar água no poço, que encontrei. Alguém tinha jogado algo dentro. Não era pedra, não era lixo. Era um pacote embrulhado em saco plástico, amarrado com barbante, que flutuava na superfície. Puxei com o balde, abri com cautela. Dentro havia um pedaço de papel escrito à mão, em letra grossa e deliberada, como quem escreve devagar para intimidar.
essa terra não é sua. Saia antes que seu filho cresça sem mãe. Li 2 vezes. A mão tremia, não de medo, mas de raiva. Uma raiva limpa, de fundo, que não grita, mas que não some. O tipo de raiva que organiza ao invés de desorganizar, que faz a gente pensar mais claro, não menos. Dobrei o papel, guardei no bolso. Olhei para o poço, para o roçado do lado, para o milho roxo que já estava na altura do joelho, para o feijão que tinha tomado o aramado que eu tinha feito com galhos e arame velho. Olhei para a casa de taipa que eu tinha remendado palmo a palmo com barro e palha e teimosia. Olhei para o Marquinhos, que estava na manta à sombra da figueira, tentando pegar um grilo com a mão e rindo cada vez que o grilo pulava. E tomei a decisão que talvez já estivesse tomada desde o dia que não olhei para trás na sala da dona Iraci. Entrei em casa, abri o baú, tirei a lata de sementes, tirei o papel do cartório, tirei a certidão do casamento e a do Marquinhos. Coloquei tudo dentro da bolsa de palha com o terço da minha avó e a Bíblia. Depois peguei o papel da ameaça, fui até o fogão a lenha que tinha consertado na segunda semana, acendi uma palha e queimei o papel. Não porque fosse esquecer, mas porque a ameaça não merece ser guardada. Merece ser reduzida a cinza e varrida do terreiro. Assistindo aquele papel virar fumaça, senti uma clareza que não tinha sentido em muito tempo. Ia lutar, não com briga, não com grito, não com o tipo de confronto que o Euclides Fonseca esperava e para o qual estava preparado. Ia lutar com o que o Tertuliano tinha me deixado, com documento, com lei, com a água que brotava do chão, com as sementes que tinham sobrevivido 20 anos dentro de uma lata pendurada na beira fria do poço. Ia lutar com paciência, com permanência, com o fato irremovível de que eu estava ali e que a terra me conhecia e que eu conhecia a terra. Na manhã seguinte, com o Marquinhos nas costas e o sol ainda baixo, percorri todo o perímetro do lote. Cada mourão torto, cada trecho de cerca caída, cada metro de terra que era minha. Fui contornando devagar, passando a mão em cada mourão como quem está fazendo inventário do que tem e do que vai defender. Levei 2 horas. Quando terminei, estava no mesmo ponto de onde tinha saído, na frente da casa, olhando para o terreiro. O milho roxo estava lá, o feijão estava lá, o poço estava lá, o Marquinhos estava lá, me olhando de cima do pano de carregar com aquela expressão séria que bebê tem quando está prestando atenção em algo que não entende, mas sente que é importante. A terra estava lá, e eu estava lá. Tem gente que a vida apresenta no momento exato. Nem antes, quando você ainda não está pronto para receber, nem depois, quando já passou a hora. No momento certo, como semente que cai em terra boa, você nem percebe o instante exato, só vê depois que já brotou e que estava lá desde quando você precisava. Mariana chegou numa tarde de outubro, quando a chuva ainda não tinha vindo, mas o cheiro dela já estava no ar. Aquele cheiro de terra seca que começa a lembrar que tem água dentro, que nunca esqueceu, que está só esperando a hora. Ela veio a pé pela estrada de chão, com uma sacola de plástico numa mão e uma sombrinha de nylon colorido na outra, andando com aquele passo miúdo e firme de mulher que já caminhou muito na vida e aprendeu que o segredo é não desperdiçar passada. Tinha uns 70 anos, cabelo branco solto na nuca, rosto escuro de sol, olhos que eram da mesma cor do cerrado seco, aquele marrom dourado que não é bonito de cartão postal, mas é bonito de verdade, do jeito que a coisa real é bonita. Parou na frente do terreiro e me olhou trabalhando no roçado, sem dizer nada por um momento. "É a viúva do Zé Raimundo?" ela perguntou por fim. "Sou", eu disse, limpando a mão na calça antes de me aproximar. "Me chamam de Mariinha." Ela não estendeu a mão, só inclinou a cabeça num cumprimento que era antigo e suficiente. "Fui vizinha do Tertuliano por 40 anos. Moro do outro lado da vereda, no sítio do meu finado marido. Fiz café. Sentamos na soleira da casa, porque não havia cadeira boa dentro.
Só um banco de madeira que eu tinha improvisado com tábua e 2 tijolos. O Marquinhos estava no chão entre nós, tentando pegar a orla da sacola dela com a mão, e ela deixou, com aquela paciência de quem criou filho e neto e já não se preocupa com sacola nenhuma. Ela foi quem falou primeiro, depois de um silêncio que não era desconforto. Era o tipo de silêncio que gente mais velha usa para organizar o que vai dizer. Soube que o Fonseca andou por aqui. Andou, eu disse. Vai continuar andando. Ela soprou o café. Esse homem quer a água do Brejão desde que o Tertuliano era vivo. O Tertuliano não vendeu. Morreu sem vender. E o Fonseca ficou esperando a terra passar para a mão de alguém que precisasse de dinheiro ou que tivesse medo. Eu preciso de dinheiro, eu disse com honestidade, mas não tenho medo suficiente. Ela me olhou com um meio sorriso. Sei disso, por isso vim. Ficou quieta um momento, olhando para o roçado. Quando viu o milho roxo, parou. Inclinou o corpo para frente, olhando mais de perto, como quem reconhece rosto de gente que não vê há muito tempo. Onde achou essa semente? Ela perguntou, e a voz tinha mudado. Tinha ficado mais baixa, mais cuidadosa. No poço, numa lata, com o nome do Tertuliano gravado. Ela fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, tinha água neles. Não chorando, só aquela umidade de emoção contida de gente que aprendeu a não deixar lágrima cair fácil. Ele guardou mesmo. Ela disse, mais para si do que para mim. Eu sabia que ele ia guardar. Falei para ele, guarda, Tertuliano, guarda as sementes e guarda o papel. Ele falou que ia guardar tudo no lugar onde a água não deixa morrer. Eu parei. Que papel, Marinha? Ela me olhou. E foi assim que eu soube que havia mais. Tertuliano Ramos tinha chegado ao Brejão em 1948, com 22 anos e uma enxada nas costas. Marinha contou devagar, sem pressa, do jeito que história verdadeira precisa ser contada, não em linha reta, mas em espiral, voltando e avançando, juntando pedaço com pedaço até o quadro ficar inteiro. Tertuliano era de família pobre do Piauí. Tinha vindo a pé e de carona até o Maranhão, seguindo a fama de que havia terra boa para quem quisesse trabalhar. Tinha chegado no Brejão, olhado para o cerrado rachado, para o calor seco, e visto o que ninguém mais via, a vereda de buritis no fundo, que indicava lençol d'água, que indicava possibilidade, que indicava vida embaixo do que parecia morte. Tinha ficado. Tinha cavado o poço com 2 filhos ainda meninos, levando meses, trabalhando de madrugada quando o calor baixava. Tinha encontrado a água. Tinha plantado. Tinha criado uma roça que era referência na região. O milho roxo dele, o feijão carioquinha, a abóbora que rendia mais do que qualquer outra. Gente vinha de longe pedir semente, e ele dava, porque Tertuliano acreditava que semente guardada é semente morta, que semente boa precisa circular, precisa de mão em mão para não perder o vigor. Mas a terra tinha problema de registro. Ele era poceiro. Tinha ocupado, trabalhado, mas não tinha papel passado em cartório nos moldes da lei. E quando o Maranhão foi crescendo, quando as fazendas foram se expandindo, quando gente com dinheiro começou a chegar olhando para a terra com olho diferente do olho de quem planta, Tertuliano entendeu que precisava fazer mais do que trabalhar, precisava proteger. Foi a Carolina com o que tinha juntado de anos de trabalho. Pagou advogado, registrou o que podia registrar. Colocou a cláusula da fonte, aquela proteção de 50 anos que a moça do cartório tinha me contado. Mas havia mais. Ele conseguiu um usucapião, Marinha disse. Levou anos, mas conseguiu. Tinha testemunha, tinha o padre da vila, tinha gente que atestou que ele estava lá desde 48. O processo foi julgado, foi aprovado, foi registrado. Aquela terra virou dele de direito, não só de fato. Eu vi o registro no cartório. Eu disse, não vi nada de usucapião, porque o documento original sumiu. Fiz silêncio. Sumiu como? Ela apertou os lábios.
Depois que o Tertuliano morreu, a família que ficou com a terra não tinha interesse nenhum em manter aquilo em ordem. Foi passando, foi se perdendo. Cartório antigo, funcionário que aposentou, arquivo que alagou uma vez. História de interior tem muita forma de perder papel. Ela pausou, mas o Tertuliano sabia que podia acontecer isso. Era homem desconfiado com razão. Ele tirou cópia do documento antes de morrer e guardou. Meu coração começou a bater diferente. Guardou onde? Mariinha me olhou por um longo segundo. Ele me contou, alguns meses antes de morrer. Falou que tinha guardado no lugar mais seguro que conhecia, que era o lugar que nunca secava, que ninguém vendia e ninguém roubava. Ela olhou na direção do poço, mas disse que não era dentro do poço. Era perto, debaixo da raiz da figueira mais velha, do lado sul, enterrado dentro de uma lata de tinta, vedada com cera e embrulhada em couro. Me levantei antes de saber que estava me levantando. A figueira tinha raiz que era um labirinto. Grossa como coxa de homem, as raízes superficiais saíam do tronco em todas as direções, mergulhavam e emergiam do solo, criando aquelas lombadas de terra que a gente tropeça quando passa distraído. Do lado sul, orientei pelo sol que estava começando a descer no oeste. Então o sul era à minha direita. As raízes eram mais densas, mais entrelaçadas, com aquele cheiro de terra sombria e úmida que raiz de árvore velha cria em volta de si. Mariinha ficou de pé atrás de mim, com o Marquinhos no colo, me observando. Comecei a sondar com o cabo da enxada, devagar, batendo de leve no solo entre as raízes. Terra solta soa diferente de terra compacta. É um som mais oco, mais mole, que a enxada reconhece antes da mão. Fui testando trecho por trecho, devagar, com aquela paciência que a roça ensina, que a pressa enterra e a calma desenterra. Na terceira tentativa, o cabo afundou diferente. Não muito, uns 5 centímetros além do que deveria, mas diferente, joelhos na terra. Comecei a cavar com as mãos. A terra era escura e úmida, diferente do solo seco do terreiro. Tinha minhoca, tinha fungo branco de raiz, tinha aquele cheiro de coisa viva e antiga, que é o cheiro do que foi enterrado com cuidado. Encontrei o couro primeiro, escuro, duro, conservado pela umidade constante da sombra da figueira. Tirei devagar, limpei com a mão. Embaixo do couro havia a lata, grande de tinta, como Mariinha tinha dito, vedada com cera escurecida e amarrada com arame fino que estava enferrujado, mas ainda firme. Tirei com as 2 mãos, pesava mais do que a lata de sementes, muito mais. Olhei para Mariinha. Ela estava com os olhos fechados, os lábios se movendo baixinho, rezando, eu acho, ou talvez só falando com o Tertuliano de alguma forma que eu não entendo, mas respeito. Encontrei, eu disse. Ela abriu os olhos. Assentiu uma vez devagar. Eu sabia que estava aqui, ela disse. Só precisava de alguém que ficasse para procurar. Abri a lata em cima da mesa dentro de casa. A cera saiu em pedaços com a faca. A tampa estava mais difícil. O metal tinha oxidado levemente por fora, mas a vedação tinha segurado. Quando forcei e a tampa saiu, veio junto aquele cheiro de tempo parado. Papel guardado, couro, uma leve acidez de documento antigo que é o cheiro da história que ninguém leu ainda. Dentro havia um embrulho de pano encerado, dobrado com cuidado. Abri com dedos que tremiam levemente. Não de medo dessa vez, mas daquela emoção que não tem nome certo, que é a mistura de responsabilidade e descoberta, e gratidão que acontece quando a gente percebe que está no meio de algo maior do que si mesmo. Eram documentos. A cópia do uso capião. Páginas amareladas, mas legíveis, com carimbo de cartório e assinatura de juiz datado de 1974. O mapa do lote, com as medidas anotadas à mão, com a localização do poço marcada com um círculo e as palavras fonte perene escritas ao lado.
uma carta manuscrita do advogado confirmando o registro, e uma folha separada, escrita pela mesma letra irregular e cuidadosa da lata de sementes, a letra do próprio Tertuliano. Essa folha eu li em voz alta, porque sentia que precisava ser lida assim, com voz, com presença. Quem achar isso é porque ficou e procurou. Essa terra é de quem trabalha ela. A água é de quem respeita ela. Não venda a água. A água é a vida de quem vem depois da gente. Plantei aqui com os meus filhos, e eles se foram antes de mim, e eu vou me ir também, mas a terra não vai. A terra fica. Quem ficar com ela, que fique com ela inteira. Que não deixe ninguém separar a água da terra. Que plante o milho roxo todo ano para ele não perder o vigor. Que tire água do poço toda manhã para a nascente não esquecer que tem gente dependendo dela. Deus abençoe quem ler isso. Tertuliano Ramos, março de 1989. Quando terminei de ler, o silêncio dentro da casa era diferente de todos os outros silêncios que eu tinha conhecido naquele lugar. Era um silêncio cheio. Mariinha estava sentada no banco, com o Marquinhos adormecido no colo, e tinha lágrimas descendo pelo rosto sem que ela fizesse nenhum gesto de limpar. Deixava escorrer, quieta, como quem sabe que tem horas que choro não precisa de desculpa nem de explicação. Ele era um homem bom, ela disse. Era, eu concordei, embora nunca tivesse conhecido ele. Mas conhecia a lata de sementes, conhecia o poço, conhecia a cláusula no cartório, conhecia essa carta. Conhecia o suficiente. Levei os documentos para Carolina na semana seguinte. Dessa vez, não fui com o seu Valdomiro. Fui com a Mariinha, que conhecia uma advogada na cidade. Filha de uma prima, moça nova que tinha estudado em São Luís e voltado para trabalhar na região. Chamava doutora Conceição, 30 e poucos anos, cabelo trançado, aquele jeito direto de falar que eu gostei imediatamente. Ela pegou os documentos, examinou, foi virando as páginas devagar com aquela concentração de quem lê não só o que está escrito, mas o que está nas entrelinhas. Quando terminou, ficou quieta um momento. Isso aqui é muito sólido, ela disse por fim. A cópia do usucapião tem validade. O registro original pode ter sumido do cartório por negligência, mas a cópia autenticada tem força, e a cláusula da fonte ainda está dentro do prazo. Ela me olhou. A senhora tem caso bom. O Fonseca tem gente na prefeitura, eu disse. Eu sei quem ele tem na prefeitura. Ela disse isso sem raiva, só como fato. E sei o que ele está tentando fazer. Tem uma requisição de retificação diária que ele protocolou há 3 meses, tentando incluir a faixa da vereda no perímetro da fazenda dele. Se passar, ele engloba a área de recarga do poço e a cláusula vira letra morta, porque a fonte passa a ser tecnicamente dentro da fazenda dele. Senti aquele frio no estômago de novo. Quando isso é julgado? Estava marcado para o mês que vem. Ela pausou. Mas agora eu vou entrar com uma impugnação. Com esses documentos, com o histórico do cartório, com o registro da cláusula, vou pedir suspensão cautelar. Ela fechou a pasta. Vai ser uma briga, dona Teresa. Não vou mentir para a senhora. Não precisa mentir, eu disse. Já sei brigar. Ela me olhou e sorriu. Um sorriso pequeno, de canto de boca, daqueles que significam que a pessoa te avaliou e aprovou. Eu sei, ela disse. Qualquer mulher que planta milho roxo com bebê nas costas em terra que todo mundo abandonou já sabe brigar. Voltei para o Brejão naquela tarde com algo que não tinha entrado comigo na caminhonete de manhã. Não era certeza de vitória. A doutora Conceição tinha sido clara que o caminho era longo e que o Fonseca tinha recurso. Não era alívio. Ainda havia ameaça real. Ainda havia noite para vigiar. Ainda havia trabalho duro pela frente. Era outra coisa. Era a sensação de não estar sozinha.
Não porque a Marinha estava do meu lado, não porque a advogada tinha topado o caso, embora essas coisas importassem muito. Era mais fundo. Era a sensação de que eu estava no meio de uma corrente que vinha de antes de mim e que ia além de mim. Tertuliano na ponta de trás, plantando e protegendo e guardando. O Marquinhos na ponta da frente, crescendo, herdando, continuando. E eu no meio, fazendo o que cada elo tem que fazer, segurando, transmitindo, não deixando cair. Quando cheguei em casa, o sol estava baixando. O céu tinha ficado daquele laranja profundo que o cerrado faz no fim do dia, quando a poeira da tarde pega a luz e transforma tudo em coisa quente e dourada e temporária e perfeita. Fui ao roçado. O milho roxo estava na altura da cintura agora, as folhas largas balançando com o vento fresco que estava chegando do norte. Primeiro sinal de que a chuva estava chegando, que outubro estava cumprindo sua promessa. Passei a mão numa folha do milho. Senti a textura nervurada, firme, úmida de vida. "Tô aqui, seu Tertuliano", eu disse, para ninguém e para alguém ao mesmo tempo. Cuidando. O vento passou mais forte, sacudindo as folhas todas de uma vez, aquele som de palmas abertas que o milho faz quando o vento é bom. Pareceu resposta suficiente. A primeira chuva do ano chegou numa quinta-feira de madrugada. Eu estava acordada quando ela veio. Tinha virado costume acordar de madrugada desde a noite da lanterna. Meu corpo tinha aprendido sozinho a dormir com uma orelha aberta, como animal que sabe que o mato tem dente. Mas aquela madrugada eu não tinha acordado por medo. Tinha acordado pelo cheiro. Quem nunca sentiu o cheiro da primeira chuva em terra seca do cerrado não sabe o que está perdendo. Não é só cheiro de chuva, é mais do que isso, é mais fundo do que isso. É como se a terra inteira soltasse um suspiro que estava guardado há meses, como se cada torrão de argila vermelha, cada raiz ressequida, cada folha empoeirada tivesse estado segurando o fôlego desde abril e agora, finalmente, pudesse largar. O cheiro sobe antes da água chegar. Vem na frente como anúncio, como aquela pessoa que entra no cômodo e você sente a presença dela antes de virar e ver. Fiquei deitada, imóvel, sentindo aquele cheiro entrar pela veneziana. Depois veio o trovão. Longe ainda um rolar surdo no horizonte, como conversa grave de gente que está chegando mas ainda não dobrou a curva. Depois o vento, que mudou de direção de repente e ficou úmido e fresco como mão em testa de criança com febre. Depois o som da chuva chegando pelo cerrado, aquele farfalhar crescente que começa longe, no topo das árvores lá no fundo, e vai vindo, vindo, vindo até bater no telhado de barro, com aquele barulho de coisa urgente e generosa. Me levantei, fui até a porta, abri. A chuva estava caindo forte, reta, sem vento agora. Aquela chuva de começo de estação que não brinca, que vem para valer, que quer molhar tudo o que ficou seco. O terreiro já tinha uma camada de água fina que refletia os relâmpagos lá longe. O cheiro era de terra viva, de capim molhado, de madeira úmida, de tudo começando de novo. O Marquinhos dormia. Fiquei na soleira molhando os pés na água que escorria do telhado e caía em cortina na frente da porta. E chorei de novo, do mesmo jeito que tinha chorado quando encontrei as sementes, daquele lugar fundo e largo que não é de dor, mas de reconhecimento. De gratidão tão grande que o corpo não sabe o que fazer com ela, a não ser deixar escorrer pelos olhos. Obrigada, eu disse, para a chuva, para o céu, para o Zé Raimundo, que talvez estivesse em algum lugar ouvindo. Obrigada, obrigada, obrigada. A chuva não respondeu, mas continuou caindo, o que era resposta suficiente. Os dias seguintes foram de trabalho dobrado. A chuva tinha chegado e a terra tinha respondido de um jeito que me pegou de surpresa, mesmo eu esperando por isso. O roçado inteiro pareceu acordar ao mesmo tempo, tudo crescendo junto com aquela urgência de planta que sabe que o tempo de chuva é curto e precisa ser aproveitado. O milho roxo disparou para cima.
As folhas ficaram mais largas e mais escuras, aquele roxo profundo que é a cor mais bonita que eu conheço em coisa que cresce. O feijão tomou o aramado todo. A abóbora mandou ramos em todas as direções, como criança que acabou de aprender a engatinhar e quer explorar tudo ao mesmo tempo. Trabalhei da manhã até o anoitecer, com o Marquinhos nas costas ou na manta à sombra, capinando, amarrando, desbastando o que precisava, abrindo caminho para o que queria crescer. Mas a doutora Conceição tinha me ligado na quarta-feira. Ela tinha conseguido um celular barato e um chip pré-pago na cidade, mandado com o seu Valdomiro como presente prático de mulher que pensa nas coisas que a outra vai precisar antes que a outra perceba. E o que ela tinha para me dizer não era bom. O pedido de suspensão cautelar foi negado em primeira instância. Ela disse direta, sem rodeio de gentileza que adia o peso. O juiz que pegou o processo tem histórico de relação próxima com a família Fonseca. Vou recorrer. Tenho argumento sólido, mas vai demorar. E enquanto isso, a retificação diária pode ser aprovada administrativamente, sem precisar de juiz. Quanto tempo tenho? Se aprovarem administrativamente, e tem pressão para aprovar rápido, pode ser questão de semanas. Ela pausou. Dona Teresa, preciso que a senhora reúna testemunha. Gente que conheceu a terra na época do Tertuliano, gente que pode atestar que a fonte sempre esteve dentro do lote, que a vereda sempre foi parte daquela propriedade. Quanto mais testemunha, mais difícil fica de passar por cima. Tenho a Marinha. Marinha é ótima. Precisa de mais. Desliguei o telefone e fiquei olhando para o roçado encharcado pela chuva da tarde. Testemunhas. Gente que conhecia a história da terra. Gente que conhecia o Tertuliano e que não tinha medo do nome Fonseca. Sabia que não ia ser fácil encontrar. Em interior pequeno, gente poderosa projeta uma sombra longa, e nessa sombra, muita gente aprende a ficar quieta por instinto de sobrevivência. Não é covardia. É pragmatismo de quem tem família para sustentar e conta para pagar e sabe que se meter com errado pode custar caro demais. Mas fui tentar assim mesmo. Percorri a região nos dias seguintes como nunca tinha percorrido. A pé, de carona, uma vez de bicicleta emprestada pelo filho da Benedita, percorri cada sítio, cada casa, cada velhinho que a Mariinha me indicava como alguém que tinha conhecido o Tertuliano ou que tinha memória da terra do Brejão. A maioria me recebia bem, me dava café, me ouvia com atenção. Mas quando eu chegava na parte do depoimento, do testemunho formal, do nome no papel, a conversa esfriava. Complicado, filha. Tô velho para essas confusão. Não quero encrenca com o Fonseca. Eu entendia, não ficava com raiva. Agradecia o café e ia embora. Mas na quinta casa encontrei o seu Absalão. 81 anos, sentado numa cadeira de balanço na varanda, com um chapéu de palha na cabeça e um terço na mão, olhando para o cerrado com aquela serenidade de velho que já fez as pazes com a maioria das coisas. Tinha sido vizinho do Tertuliano por décadas, trabalhado ao lado dele em mutirão de roça, ajudado a cavar o poço nos anos 50, quando ainda tinha braço forte. Contei minha história, mostrei os documentos, expliquei o que estava em jogo. Ele me ouviu sem interromper, balançando levemente na cadeira, passando o terço entre os dedos. Quando terminei, ficou em silêncio por um tempo que eu aprendi a não tentar preencher. Por fim disse, o Tertuliano me pediu uma coisa antes de morrer. Fiquei quieta. Me pediu que, se algum dia aparecesse alguém na terra dele, que estivesse sendo empurrado para fora por gente que não tinha direito, eu contasse a verdade. Ele me olhou com aqueles olhos que o sol tinha clareado de tanto anos. Nunca apareceu ninguém. Até agora. Fechei os olhos por um segundo. O senhor testemunha? Testemunho. Ele disse simples, como quem concorda em passar o sal. Tenho 81 anos e o Fonseca não vai me assustar.
Quando você tem a idade que eu tenho, o único que você teme é Deus. E Deus está do lado de quem tem razão. Saí da casa do seu Absalão com ele e mais 2 vizinhos que ele mesmo convenceu. Porque 81 anos e reputação de homem reto valem mais do que qualquer argumento que eu pudesse fazer sozinha. Liguei para a doutora Conceição naquela noite. Tenho 3 testemunhas, eu disse. Ela ficou quieta um segundo. Dona Teresa, ela disse, a senhora é impressionante. O confronto veio numa sexta-feira de chuva miúda. Não era a chuva generosa da madrugada de estreia. Era aquela chuva fina e persistente de outubro que não para, que não alaga, mas que encharca tudo devagar, que faz a estrada de chão virar lama vermelha e gruda na sola do sapato como argumento que não quer largar. Eram quase 6 horas da tarde quando ouvi os motores. Não era uma caminhonete, eram 2. Me aproximei da janela. 2 caminhonetes brancas pararam na frente do terreiro. A do Euclides, que eu já conhecia, e uma outra, maior, com placa de Carolina. Desceram 4 homens. O Euclides, 2 que eu não conhecia, mas que tinham o jeito de capanga de fazendeiro, aquele jeito de ocupar espaço sem ser convidado. E um 4º homem de pasta e guarda-chuva que parecia ser de escritório. O Marquinhos estava dormindo. Respirei fundo, abri a porta e fui até a soleira. Boa tarde, eu disse com uma calma que estava me custando esforço considerável manter. Euclides veio na minha direção sem pressa, com aquele andar de quem está chegando em terra que já considera sua. Estava com capa de chuva, chapéu molhado, um pedaço de papel na mão. Dona Teresa. Ele parou a uns 3 metros de mim. Trouxe um documento da prefeitura. Retificação de área aprovada administrativamente esta tarde. A faixa da vereda agora integra oficialmente o perímetro da Fazenda Santa Fé. Ele me estendeu o papel. Isso significa que a cláusula da fonte não tem mais efeito legal, porque a nascente agora está em terra minha. Não peguei o papel. Olhei para ele por um longo momento. A chuva fina caía entre nós, aquela chuva que não faz barulho, mas que molha igual, e o ar estava cheirando a terra vermelha, encharcada e capim pisado, e a tensão específica de momento que não tem volta. Que horas foi aprovado isso? Eu perguntei. Ele franziu o senho levemente. Que diferença faz? Faz diferença porque às 4h30 desta tarde, a doutora Conceição Feitosa protocolou em juízo uma ação cautelar de urgência com pedido de liminar, suspendendo qualquer ato administrativo relacionado a esse lote até julgamento do mérito. Pausa. Com 3 testemunhas presenciais, cópia autenticada do usucapião original e documentação do proprietário anterior, confirmando os limites históricos da propriedade. O silêncio que veio depois era do tipo que eu gosto. O tipo que eu causei. O homem de pasta abriu a boca e fechou. Os 2 que eu não conhecia se entreolharam. Euclides ficou me olhando com uma expressão que foi mudando devagar. Da certeza para dúvida, da dúvida para cálculo, do cálculo para alguma coisa que era quase respeito. Embora ele nunca fosse admitir isso nem para si mesmo. Você é uma mulher complicada, ele disse por fim. Sou uma mulher que ficou, eu disse. Tinha muita gente esperando que eu fosse embora. Não fui. Ele olhou para o roçado atrás de mim, para o milho roxo que estava molhado de chuva, as folhas reluzindo, aquela cor de vinho escuro que é impossível fingir que não é bonita. Olhou para o poço coberto pela figueira que estava pingando. Olhou para a casa de taipa remendada, com a lona no telhado, com a porta aberta de onde vinha o cheiro de feijão cozinhando que eu tinha deixado no fogão. Olhou para mim. E eu vi, naquele segundo, uma coisa que não esperava ver. Um lampejo rápido de algo parecido com vergonha. Não arrependimento, não bondade, não transformação de homem mau em homem bom que só acontece em história fácil. Só vergonha.
O reconhecimento fugaz de que ele estava tentando tirar de uma viúva com bebê o único chão que ela tinha, e que isso, por mais que ele tivesse se convencido do contrário, não era coisa de que um homem se orgulha quando fica sozinho com a própria consciência de madrugada. Durou 1 segundo, ele virou as costas, foi para a caminhonete, os outros foram atrás. Antes de entrar no carro, sem se virar, disse: "Meu advogado vai entrar em contato com o seu. Tô aguardando", eu disse. As 2 caminhonetes foram embora, na lama vermelha, devagar, sumindo na curva da estrada, enquanto a chuva fina continuava caindo igual, sem pressa, encharcando tudo com aquela persistência silenciosa que é o jeito da chuva de dizer que não vai embora. Fiquei parada na soleira até os motores sumirem. Então voltei para dentro, fui até o quarto, olhei para o Marquinhos dormindo. Sentei na beira da cama. Peguei o terço, rezei. Não pedi nada, só agradeci, que às vezes é o único jeito honesto de rezar quando a gente não sabe bem o que vai vir, mas sabe que está no caminho certo. Depois fui verificar o feijão no fogão. Estava no ponto. A liminar foi concedida numa segunda-feira de novembro. A doutora Conceição me ligou às 8 da manhã, quando eu estava no roçado, com as mãos na terra e o Marquinhos no pano de carregar nas costas. E a voz dela tinha aquela qualidade diferente de voz que carrega notícia boa. Não euforia, não grito, mas uma firmeza aquecida como brasa que está no ponto certo. Conseguimos, Dona Teresa. Fiquei parada entre o milho. As folhas estavam na altura do meu ombro agora, aquela floresta pequena e roxa escura que eu tinha feito brotar do zero. E o sol da manhã entrava entre elas em listras douradas que aqueciam o chão de terra vermelha. "O que isso significa?" perguntei, porque precisava ouvir dito com palavras claras, sem deixar espaço para mal-entendido. "Significa que nenhum ato administrativo relacionado ao seu lote pode ser executado até o julgamento do mérito. A retificação diária do Fonseca está suspensa. A cláusula da fonte continua em vigor. E o juiz que negou a cautelar inicial foi afastado do caso por suspeição. A corregedoria abriu o procedimento depois que apresentamos as evidências de relação com a família Fonseca." Ela fez uma pausa. "O novo juiz marcou audiência para janeiro. Com as testemunhas que temos, com os documentos, com o histórico, eu acredito que vamos ganhar o mérito também. Não tenho como garantir, mas acredito." "Obrigada, doutora." "Não me agradeça ainda. Tem caminho ainda." "Não estou agradecendo pelo resultado", eu disse. "Estou agradecendo por ter acreditado." Ela ficou quieta 1 segundo. "Cuide desse milho, Dona Teresa." Desliguei. Fiquei parada no roçado com o telefone na mão, o sol subindo, o Marquinhos respirando quente nas minhas costas, com aquele respirinho de bebê adormecido que é o som mais seguro do mundo. Não gritei de alegria. Não pulei. Não chorei. Só abaixei devagar, joelhos na terra úmida de orvalho, e coloquei as 2 mãos abertas no chão. Como tinha feito tantas vezes, mas dessa vez diferente. Dessa vez não era gesto de trabalho, não era verificação de umidade ou teste de textura. Era agradecimento físico, com o corpo inteiro, como quando a gente se inclina diante de algo maior do que si mesmo e não tem vergonha disso. A terra estava quente embaixo das minhas palmas. Sempre estava. Novembro passou em trabalho e em espera. As 2 coisas ao mesmo tempo, que é como a roça funciona. Você planta e trabalha e cuida. E ao mesmo tempo espera. E o segredo é não confundir as 2 coisas, não tentar apressar o que precisa de tempo, nem adiar o que precisa de mão. Eu tinha aprendido isso com o Zé Raimundo, que era homem de roça antes de ser qualquer outra coisa, e que dizia sempre que a maior sabedoria do plantador é saber a diferença entre o que depende dele e o que depende do tempo. Cuidei do roçado todos os dias. O milho roxo cresceu alto, mais alto do que eu esperava. Quase 2 metros em algumas plantas, com aquelas espigas longas que o Tertuliano tinha selecionado por gerações,
escolhendo sempre a melhor planta, a espiga mais vigorosa, a semente mais firme. O feijão rendeu tanto que eu não sabia onde guardar. Colhi-se em sacas, pendurei no teto do galpão, dei parte para Mariinha e para o seu Absalão, e ainda sobrou. A abóbora tomou o terreiro inteiro, com aquelas folhas grandes como chapéu de vaqueiro, e as abóboras foram crescendo no chão como presentes que a terra ia embrulhando devagar, uma por semana, cada uma mais gordinha que a anterior. Começou a aparecer gente querendo comprar. Não tinha planejado vender, tinha plantado para comer, para sobreviver, para não depender de ninguém enquanto a briga legal não terminava. Mas a Benedita passou a palavra na vila e na vila próxima, e as pessoas vinham até mim. E eu descobri que o milho roxo do Brejão tinha a reputação que vinha do tempo do Tertuliano. Gente mais velha lembrava daquele milho, lembrava do sabor diferente, daquele roxo que ficava na farinha e na canjica com aquela cor que não tem em milho comum. Vendi o que tinha de sobra. Guardei o dinheiro num envelope dentro do baú, atrás da lata de sementes. Era pouco. Era suficiente. Suficiente para querosene, para farinha, para um saco de arroz, para uma lata de sardinha que o Marquinhos ainda não podia comer, mas que eu comi num domingo de tarde, com a sensação de que estava tendo um banquete. A audiência em janeiro foi mais rápida do que eu esperava. O novo juiz era uma mulher. 40 e tantos anos, cabelo curto, aquele jeito de quem já viu muita coisa e não tem paciência para enrolação. Sentou, abriu o processo, ouviu as partes, examinou os documentos. O advogado do Fonseca tentou questionar a autenticidade da cópia do uso capião. Disse que era impossível verificar a procedência, que poderia ser falsificação. Foi quando o seu Absalão falou. 81 anos, chapéu de palha na mão. Aquela voz que o tempo tinha tornado mais lenta, mas não mais fraca. Descreveu o Tertuliano com uma precisão de memória que só quem viveu ao lado de alguém tem. Descreveu o poço, as pedras, as medidas, quantos dias levou para cavar, qual dos filhos tinha desistido primeiro por causa do calor e qual tinha ficado até o fim. Descreveu a fonte, a vereda, os buritis que marcavam o limite da terra com aquela naturalidade geográfica de quem lê paisagem como outros leem mapa. O advogado do Fonseca ficou quieto. A juíza fez poucas perguntas. No final, juntou os papéis, tirou os óculos e disse com aquela objetividade de quem está acostumada a transformar complexidade em clareza. A documentação é consistente, o histórico é verificável, a cláusula está dentro do prazo legal e a retificação diária solicitada pelo requerente apresenta irregularidades procedimentais que por si só já justificariam sua anulação. Ela olhou para mim por um segundo, não por mais do que isso, mas foi suficiente. Julgo procedente a impugnação. A retificação diária fica anulada. A cláusula de inalienabilidade da fonte é reconhecida em sua validade plena. A propriedade da requerente permanece com seus limites originais. Ouvi aquelas palavras e não entendi tudo de imediato. A linguagem jurídica passa por cima de mim como água por pedra, escorregando sem entrar. Mas entendi o essencial. Entendi quando a doutora Conceição me tocou o braço e disse baixinho, ganhou. Saí do fórum com o Marquinhos no colo e a doutora Conceição ao meu lado, e parei na calçada no sol forte de janeiro de Carolina, com aquela sensação estranha de quando uma coisa que tomou todo o espaço dentro da gente, de repente não está mais lá. Não aliviou de vez, não desapareceu de vez, mas criou um espaço novo, uma câmara vazia, onde antes havia tensão constante e que agora precisa ser preenchida com outra coisa. Precisava de tempo para descobrir o quê. O Euclides Fonseca não apareceu na audiência. Mandou o advogado e ficou em casa, que é o jeito de certa gente de dizer que não aceita, mas também não vai brigar mais abertamente. A doutora Conceição me disse que ele podia recorrer ainda, e talvez recurasse por princípio por não conseguir engolir.
Mas o terreno tinha mudado, os documentos estavam em juízo, as testemunhas tinham falado, o nome do Tertuliano tinha sido dito em voz alta, num espaço oficial, como alguém que existiu e que tinha razão. Isso não se desfazia. E agora? Eu perguntei para a doutora Conceição. Agora, ela disse, a senhora vai para casa plantar. Sorri. Era a melhor resposta que eu podia receber. Voltei para o brejão naquela tarde com o sol ainda alto. O seu Valdomiro me deixou na entrada da estrada de chão, e eu fiz o último quilômetro a pé, com o Marquinhos nas costas e a bolsa no braço, pela estrada vermelha que já estava seca de novo depois das chuvas de dezembro. Aquela terra que seca e endurece e racha e espera a próxima chuva com uma paciência que eu invejo e que estou tentando aprender. Quando o terreiro apareceu na curva, parei. Fiquei olhando de longe, como quando a gente se afasta para ver melhor o que estava perto demais para enxergar. A casa de taipa estava lá, remendada, imperfeita, com a lona no telhado que eu precisava trocar por telha antes do inverno, com a parede rachada que ainda precisava de reboco, com a porta de madeira que rangia quando abria. Mas estava de pé. Estava limpa. Tinha fumaça saindo. Não, fumaça não. Era vapor do chão ainda quente, que a tarde estava esfriando. Aquela névoa baixa que o cerrado faz no fim do dia, como se a terra estivesse respirando visível. O roçado estava lá. As espigas de milho roxo que eu ainda não tinha colhido todas. As últimas abóboras gordas no chão, o feijão seco esperando ser debulhado. A figueira estava lá, enorme e quieta, guardando o poço embaixo dos seus galhos como sempre guardou, como sempre vai guardar. O Marquinhos estava nas minhas costas, acordado agora, olhando para o terreiro com aqueles olhos que estavam ficando mais espertos a cada semana, que já reconheciam a casa de longe, que já brilhavam diferente quando chegavam em casa. É nossa, eu disse para ele. Baixinho, como quem confirma uma coisa que sempre soube, mas que precisava dizer em voz alta para tornar real. Ele fez um som. Não era palavra ainda, mas estava virando palavra, estava na fronteira daquilo. Aquele balbucio que os bebês fazem quando estão aprendendo que sons têm significado e que significado tem peso. Parecia concordância. Fiz a última colheita do milho roxo numa manhã de fevereiro. Sozinha, como tinha plantado, só eu e o Marquinhos, que agora ficava sentado no chão do roçado, enquanto eu trabalhava, pegando torrões de terra e examinando com aquela seriedade de criança que está descobrindo o mundo textura por textura. De vez em quando ele levantava um torrão na minha direção, me oferecendo, e eu parava, abaixava, fingia examinar com cuidado antes de devolver, porque tinha aprendido que os gestos pequenos entre mãe e filho são a fundação de tudo o que vem depois. Colhi espiga por espiga, jogando no saco de estopa com aquele som de colheita que é o som mais satisfatório que eu conheço. Aquele baque mole de coisa boa caindo em lugar certo. Quando cheguei na última fileira, a mais funda do roçado, encontrei uma espiga diferente. Era maior que as outras, mais escura. Aquele roxo quase preto que é a cor mais pura da variedade, que é o sinal de que a planta cresceu sem estresse, bem irrigada, bem nutrida, no seu melhor. Tinha uma palha mais firme, mais esverdeada, como se essa planta em particular tivesse guardado mais energia para esse último fruto. Segurei nas duas mãos por um momento. Pensei no Tertuliano, que tinha selecionado essa semente por décadas, escolhendo sempre a melhor, guardando com a mesma reverência que se guarda coisa sagrada. Pensei no poço frio onde a lata tinha esperado, pendurada no arame, por 20 e tantos anos, esperando mãos que não tinham nascido ainda quando ela foi colocada lá. Pensei no Zé Raimundo, que nunca soube que a terra que passou para mim por descaso da família era a terra mais valiosa da região. Pensei na dona Iraci e nos cunhados que tinham rido, e descobri, naquele momento, que não tinha raiva. Raiva é coisa que pesa, e eu precisava de mãos livres para carregar o que tinha para carregar. Pensei no Marquinhos.
Abri a palha da espiga devagar. Os grãos estavam perfeitos, densos, úmidos, roxo escuro, brilhando no sol de fevereiro, como pedras semi-preciosas que a terra tivesse lapidado sozinha. Separei essa espiga das outras, para guardar, para secar, para selecionar os melhores grãos no fim da cura, para plantar de novo no próximo ano. E no ano depois, e no que viesse depois desse, porque semente boa não se planta uma vez. Semente boa se planta toda a vida, se passa de mão em mão, se cuida, se seleciona, se guarda com o nome e a história de onde veio, para quem vier depois não precisar começar do zero. Para quem ficar. Naquela noite, depois de jantar, depois de colocar o Marquinhos para dormir, sentei na soleira da porta com o terço da minha avó na mão e olhei para o céu do Brejão. Não tem céu igual ao céu do Maranhão de noite limpa. É um excesso de estrelas que parece mentira, parece pintura, parece exagero, parece que o céu da cidade adoeceu a gente e fez a gente esquecer que o universo é assim. É imenso, é cheio, é muito mais do que a gente vê quando tem luz artificial apagando o que é real. Lá no Brejão, sem energia elétrica ainda, eu tinha pedido para o programa de eletrificação rural, mas ia demorar meses. O céu era o que sempre foi, completo e absurdo e humilhante na melhor das formas. Fiquei olhando, pensei no que tinha passado em menos de um ano. Tinha chegado naquela terra com um bebê no colo, uma caixa de papelão, uma bolsa de palha e uma ferida aberta que eu nem sabia o tamanho ainda. Tinha chegado sem saber que havia água, sem saber das sementes, sem saber do Tertuliano, sem saber da cláusula, sem saber de nada exceto que não ia embora. E essa única coisa, não ir embora, tinha sido a chave de tudo. Não a coragem extraordinária, não a sabedoria especial, não o talento que os outros não têm, só a teimosia de ficar. A insistência de estar presente, de aparecer todos os dias, de colocar as mãos na terra mesmo quando a terra parecia recusar, de acordar de madrugada com medo, mas continuar de manhã assim mesmo. O Tertuliano tinha ficado. Eu tinha ficado. O Marquinhos ia crescer num lugar que tinha ficado. Isso era a herança de verdade. Não o lote, não a água, não os documentos. Era o ato de ficar. Era o entendimento de que lugar vira lar quando alguém decide que vai ser lar. Quando alguém aplica a própria vida nessa decisão, com consistência e teimosia e amor, que às vezes se parece mais com obstinação do que com poesia, mas que é amor do mesmo jeito. Passei o terço entre os dedos. Rezei pelo Zé Raimundo. Não pedi que estivesse em algum lugar, porque não sei o que fica depois da morte e não quero fingir que sei. Só disse o nome dele 3 vezes, como quem acende vela, não porque sabe que a luz chega a algum lugar, mas porque o gesto de acender importa, porque nomear os mortos é a forma que os vivos têm de dizer que o amor não tem data de validade. Rezei pelo Tertuliano, que nunca conheci e que me conheceu antes de eu nascer. Rezei pelo Marquinhos, que estava dormindo a 3 metros de mim e que um dia ia ser homem nessa terra, que ia cavar o solo com as próprias mãos como o Tertuliano cavou, que ia plantar o milho roxo como eu plantei, que ia ter a opção, sempre a opção, de ir embora ou de ficar. E rezei, por último, por mim mesma, que é a reza mais difícil, a que a gente mais adia, a que parece egoísmo, mas que não é. É necessidade, é higiene de alma, é o reconhecimento de que a gente não pode irrigar terra nenhuma se estiver seca por dentro. Rezei para ter força para continuar, para ter juízo para pedir ajuda quando precisasse, para ter humildade para aprender com a terra, que é a professora mais honesta que existe porque não mente, não lisonjeia, não dá nota que não foi merecida. E para ter, às vezes, a graça de sentar na soleira de uma casa que é minha, numa noite de estrelas absurdas, com o filho dormindo lá dentro e o milho roxo descansando no saco de estopa no galpão, e simplesmente saber, sem precisar de mais nada, que estou no lugar certo,
Não sei se algum dia vou entender tudo o que aconteceu naquele ano. Tem coisas que ainda me perseguem de madrugada. O galho balançando sem vento na noite de lua cheia. A sensação de que alguém estava no terreiro antes de mim quando fui ao poço naquela manhã. Aquele fio de reconhecimento que senti quando cheguei pela primeira vez e olhei para a terra abandonada e tive a impressão de que ela estava me esperando. Pode ser que seja só a mente da gente, que quando está sozinha e com medo, começa a criar presenças para não se sentir tão desamparada. Pode ser que seja o tipo de coisa que acontece quando a dor é grande demais. A gente começa a ver conexões onde há coincidência, a sentir sentido onde há só acaso. Ou pode ser que a Terra guarde alguma coisa que a ciência não mediu ainda. Que os mortos que amaram um lugar fiquem lá de alguma forma que não é fantasma de história de assustar, mas é mais sutil, mais quieta. Uma presença no jeito que a água brota, no vigor da semente que sobreviveu décadas, no arame enferrujado que ainda sustenta o que precisa ser sustentado. Não sei. E aprendi, naquele ano, que não saber pode ser suficiente, que exigir resposta de tudo é uma arrogância que a Terra não tem. A Terra não explica por que a raiz vai para baixo e o caule vai para cima. Não justifica porque a semente espera meses e de repente decide brotar numa manhã específica. A Terra só faz. E quem vive nela aprende aos poucos a só fazer também. O que eu sei é o que posso tocar. Sei que o poço tem água limpa que nunca secou. Sei que o milho roxo do Tertuliano cresceu mais alto do que qualquer milho que eu já vi plantar. Sei que uma lata enferrujada pendurada na beira fria de um poço guardou vida por mais de 20 anos esperando por mim. Sei que um homem que morreu antes de me conhecer me deixou proteção em cartório e sementes em lata, e uma carta que começa com quem achar isso é porque ficou e procurou. Sei que fiquei, sei que procurei. E sei que o Marquinhos, quando tiver idade de entender, vai saber de onde veio essa terra. Vai saber o nome do Tertuliano, vai saber do poço, vai saber das sementes guardadas na beira da água fria. Vai saber que a avó dele achou que ia me destruir com uma herança de humilhação. E que eu peguei essa humilhação com as 2 mãos e plantei nela até virar dignidade. Vai saber que a terra não é o que parece ser quando ninguém cuida. Que a terra responde, que a terra guarda, que a terra, essa aqui, vermelha e rachada e absurdamente viva do Brejão do Maranhão, estava esperando alguém que não tivesse medo de ficar, e que eu fiquei. Fim.